Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos numa noite muito especial. Não só pela oportunidade de novamente nos reencontrarmos como amigos, para estudarmos a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, mas também pela presença de um grande amigo entre nós. Nós temos a honra de receber nessa noite o nosso querido amigo espírita José Aparecido. Para nós é uma grande honra estar recebendo esse companheiro num reencontro bendito, aonde a espiritualidade está favorecendo para que a gente possa não só restabelecer os nossos laços de amizade, mas também participando de um momento importante para o nosso crescimento pessoal e, acima de tudo, para podermos contribuir para a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O Zé Aparecido, que é esse companheiro que idealizou e movimentou tantos recursos para iniciar um projeto Luz, que todos nós conhecemos e participamos, que é o portal Rede Amigo Espírita. Portal esse que está completando 4 anos. 4 anos, agora no ano de 2013. Um portal que iniciou despretensiosamente, colocando na internet palestras, enfim, áudios, vídeos, artigos espíritas. E devagarzinho o trabalho foi ganhando corpo, foi se projetando. E hoje a Rede Amigo Espírita já atingiu um número de praticamente 26 mil cadastrados na rede. Dentro desses 26 mil, nós temos lá um arquivo muito grande de palestras. Pode precisar mais ou menos quantas? Umas 4.200 palestras. E no último ano, a rede atingiu um número de 1,5 milhão de acessos no ano. 1.800.000 acessos. Isso redunda em quase 200 países, pessoas brasileiros espalhados pelo mundo afora. E o interessante é que a Rede Amigo Espírita é um portal reconhecido porque não há privilégios, há espaço para todos, aqueles que estão querendo divulgar a doutrina espírita, dinamizar os estudos, fazendo com que o trabalho do Centro Espírita saia, vamos dizer assim, das fronteiras do Centro Espírita e possa atingir lares, visitar corações que não têm a possibilidade de ir a um Centro Espírita, porque na cidade não tem o Centro Espírita, ou aqueles que não podem se locomover, enfim, por uma série de motivos, impedimentos, inclusive de saúde, de idade, de recursos. E a Rede Amigo Espírita, então, com todo o apoio que ela vem recebendo de todo o movimento espírita, é um trabalho que realmente está se tornando gigantesco. E antes eu vou pedir ao Zé que fale um pouquinho para vocês, um pouquinho do coração dele, mas o que também é muito interessante porque esse trabalho oportunizou que nós nos aproximássemos e hoje o trabalho que aqui é realizado na FEAC, o Zé, com toda a bondade, com todo o interesse, com todo o dinamismo, abriu as portas da rede e hoje nós estamos numa parceria que já está caminhando para 2 anos de trabalho. Aonde essa reunião das sextas-feiras, como você sabe, é uma reunião que é transmitida ao vivo, não só em áudio, mas também áudio e vídeo, aonde o Zé, em parceria com outras emissoras, como a Rádio Nova Fraternidade,
de Maceió, que a partir dessa semana está transmitindo a nossa reunião para uma rádio web e também para uma rádio, posteriormente, para uma rádio FM de Alagoas, a Rádio Fraternidade de Uberlândia, que tem um trabalho gigantesco na web, que já atingiu milhões e milhões de acessos também. Enfim, os números, eles falam muito desta realidade. E o que é muito interessante, porque o trabalho realizado por cada um membro que disponibiliza o vídeo, o áudio, os artigos, estão fazendo, respeitando e sintonizados com o espírito da rádio, da rede, que é o espírito de simplicidade, aonde os números são consequência de um trabalho importante, mas que esse trabalho, como o que é realizado aqui na FEAC, não visa, não temos interesse nos números. Ou seja, a gente trabalha dentro da simplicidade, do carinho, da amizade, que favorece o nosso estudo e com isso atinge outros corações, embora não seja a nossa prioridade. Mas, ou seja, repetindo, mantendo as bases do legítimo cristianismo, que é essa simplicidade, essa fraternidade e a busca da qualidade dentro dos projetos que nós estamos abraçando. Então, nós recebemos o Zé aqui com muito carinho, com muita alegria. Ele que viajou mais de quase 1000 quilômetros, saindo de Auriflama, em São Paulo, veio aqui, né, nos abraçar e matar saudade. E eu gostaria de pedir ao Zé que faça a prece para iniciarmos a nossa jornada. Obrigado, Zé, por você estar aqui. Não quero atrapalhar o trabalho, não, mas eu quero primeiramente agradecer ao Beto as palavras, porque os méritos não são nossos, o trabalho, a gente é apenas um mero organizador, e tudo que é feito com o coração, feito com a união, com os propósitos ideais para o bem, é isso que acontece. Ele cresce, toma forma, os espíritos auxiliam, amparam. Então, nós estamos chegando desse modo em diversos lares pela proposta nossa de união na divulgação do espiritismo. Porque hoje na internet, sabe como que é? Tudo é a internet. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, porque a gente acompanha do lado de lá. Eu imaginava mais ou menos como que seria aqui, o ambiente. E agora estou vendo o rosto de cada um aqui, né? Vai ficar gravado. E então é isso aí. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade ímpar de estar aqui e de ter conhecido o Beto, né? E de ter feito tantos amigos através da internet e todos eles agora ouvindo a gente. É de emocionar. Eu fico emocionado. Ele aproveitou e comeu pão de queijo lá em casa. É como eu disse, eu sou um Maria Mole, eu choro mesmo. Eu choro porque isso faz bem. Mas vamos nossa prece, vamos? Queridos irmãos, vamos nesse instante sintonizar a figura meiga de Jesus. E é por ele que nos encontramos aqui hoje. Agradecidos por esta oportunidade de colocar-nos numa casa espírita que nos acolhe, aos benfeitores que nos incentivam e nos protegem, ao trabalho redentor, através do conhecimento pautado nos ensinamentos de Allan Kardec, que faz que nos transformemos num ser melhor, em busca, não da perfeição nesse instante, mas do crescimento e da vivência desses ensinamentos do Cristo. Então, assim, nós preparamos o nosso íntimo para recebermos mais uma vez esses ensinamentos
que serão proferidos pelo nosso irmão Beto. Que os bons espíritos nos amparem, a todos aqui, aos encarnados, aos companheiros desencarnados que estão sedentos também de conhecimento, de ajuda, de melhora, aos internautas que estão nos ouvindo em seus lares. Que a paz esteja no coração de cada um. E que o Mestre Jesus seja sempre o nosso caminho, para que possamos prosseguir nessa jornada redentora, nesse planeta de provas e expiações. Que possamos ficar em paz, que possamos entender, compreender e vivenciar esses ensinamentos, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Zé. Boa noite. Diz o Roberto, são tantas emoções, mas são emoções extremamente importantes que representam o motivo de estarmos juntos. A amizade. Família espírita, ela deve se expressar assim. Vamos lutar por essa qualidade. Nós, para quem está chegando, trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. O livro foi editado em 18 de abril de 1857. Todas as sextas-feiras, já há muitos anos, nós estamos aqui estudando questão por questão, analisando, sem pressa, com um espírito de muita igualdade, de liberdade, de expressão, de participação. Então, para quem está chegando a primeira vez, se sinta à vontade de perguntar, de trazer ponderações, enfim, para que a gente possa junto construir o trabalho. Então, nós estamos na segunda parte do livro, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Hoje nós vamos iniciar o tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Kardec formula assim a questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? No mundo espiritual, a alma ainda possui as percepções que ela tinha quando estava encarnada? Essa é a pergunta. Resposta: sim. E outras que não possuía. Porque seu corpo era como um véu que no caso as percepções, obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. O tópico vem definir para nós sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Qual a diferença, inicialmente, entre sensação e percepção? Aqui nós vamos observar na resposta que os espíritos continuam tendo estas percepções. E terão ainda outras. Não foi o que nós lemos? Depois vem falar sobre a inteligência. Que a inteligência é atributo do espírito. E que no mundo espiritual essa inteligência se amplia. No seu sentido de desenvoltura. Porque quando nós estamos encarnados, a vinculação com o corpo físico oblitera em muito as nossas percepções e a nossa inteligência. Embora não a percamos. Ficou claro?
Mas aí, nós vamos voltar a uma questão. Qual a diferença entre percepção e sensação? Já pararam para pensar a respeito? Querem ouvir uma opinião abalizada? E nós trouxemos aqui Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica. E eu vou ter que contar com a paciência de vocês, porque eu vou ter que ler a opinião dele. Pode ser? Vocês são educados, né? Vamos lá. Eu sei que vocês são, além de educados, são bondosos. Então eu vou explorar a bondade de vocês. Afirma a Gabriel Delany: distingamos preliminarmente a sensação da percepção. Vai dizer ele que tem uma vinculação importante a sensação e a percepção com o nosso corpo espiritual, chamado perispírito. Por quê? Antes de eu trabalhar com ele aqui, a distinção entre as duas percepções e sensações. Porque no mundo espiritual, já que estamos falando dos espíritos, para que o espírito tenha percepção, tenha sensação, ele vai precisar de um corpo. Ele vai precisar, como nós temos o nosso corpo e vamos explorá-lo para obter a sensação e a percepção em consequência, no mundo espiritual, os espíritos também possuem os seus corpos. Porque senão eles não teriam sensações. Deu aí? Afirma o nosso companheiro: quando um agente externo impressiona os sentidos, produz-se no aparelho sensorial uma certa alteração a que chamamos sensação. Um agente externo que vai impressionar os sentidos. Essa modificação é transmitida ao cérebro pelos nervos sensitivos. E depois de um trajeto mais ou menos longo, chega às camadas corticais. Não se preocupe, nós vamos trabalhar isso. Nesse instante, dois casos podem apresentar-se. Ou bem a alma toma conhecimento da alteração sobrevinda ao organismo e dizemos que há percepção. Ou a alma não é advertida da ocorrência. A sensação registra-se sem embargo, mas fica inconsciente. O que ele quer dizer? Um agente externo vai impressionar os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Tato, olfato, paladar, audição e visão. 5 sentidos. Um agente externo vai impressionar um desses sentidos e a nossa mente, ou a nossa inteligência, a nossa consciência não sendo acionada, isto caracteriza a sensação. Ficou claro? Dona Nilza, a senhora senta aqui na frente, a senhora sabe que a senhora passa a ser um anjo bendito para me ajudar. Eu, com todo respeito, e com testemunho, Pode? Jura? Certeza? Absoluta. Toco o ombro da Dona Nilza. Se a Dona Nilza, em nível de inteligência, de consciência, não for acionada, apenas o sensório dela, isso caracteriza a chamada sensação.
uma sensação suave, intensa, mas que não foi acionado o mecanismo da sua consciência. Agora, se a sua consciência, opa, ele me tocou, que cheiro é esse? Que barulho é esse? Deu aí? Vamos ficar por aqui. Aí a inteligência acionando a consciência, ou o consciente, caracteriza aí então a chamada percepção. Isso para nós é fundamental compreendermos. Continua o autor. Eu vou ter que contar com a paciência de vocês. Porque quando a consciência é acionada, estará acontecendo um fenômeno psíquico. Um fenômeno que aciona o psiquismo, o entendimento. Deu aí? Já sabemos, continua o autor, que tudo é movimento na natureza. Os corpos que nos parecem em repouso não o estão nem exteriormente, de vez que participam do movimento da Terra. Calma. Nem interiormente, de vez que as moléculas são incessantemente agitadas por forças invisíveis, que lhes dão as suas propriedades físicas particulares, estados sólidos, líquidos, gasosos, e para os sólidos, consistência, brilho, cor, etc. Também os tecidos do corpo estão em movimento. E durante a longa travessia pelas formas inferiores, vimos como certas partes do corpo se diferenciaram pouco a pouco do conjunto para engendrar os órgãos dos sentidos. Todas essas modificações são fixadas no nosso perispírito, que gradativamente vai aumentando o número de percepções, de registros, que posteriormente vão ser a base para que a nossa mente venha se interagir com o mundo exterior. Por que a gente está lendo esse tratado? Para que nós, quando formos mergulhar no assunto que remonta à percepção de um espírito, estando ele no mundo espiritual, nós não podemos apenas lidar com esse assunto de uma forma rápida e periférica. Porque nós estamos nos preparando para desencarnar, não estamos? Eu não, caso aberto. Tá, tudo bem. Mas a maioria tem que estar. O que foi, Gislene? Espera só um pouquinho. Fala para nós. Ela falou, eu não. Eu falei, a partir do nascimento já está preparado. Já estão preparados. Nasceu, tem que morrer. Então. Mas estamos nos preparando de que maneira? Consciente ou num processo apenas metabólico? Num processo apenas físico? Nós sabemos que o nosso corpo está em um processo constante de mutação. Tem a ascensão e tem a queda, não é assim? Nós temos um momento que vamos atingir o ápice das projeções energéticas, dentro do mecanismo da própria idade física, e há aquele instante em que nós vamos começar a entrar em outro processo, que nós vamos tratar aqui com o processo da dor. Certo? Você já ouviu falar disso? Esse outro processo ninguém quer. Dizem que é o processo do condor, aquele pássaro. É condor aqui, condor ali. Né? Isso é uma brincadeira. Mas então, Gislene,
Mas o duro é que é verdade. A dona Nilza até me... Eu perdi até o embalo. Vamos voltar. Por isso, Gislene, que a instintividade, o instinto natural de conservação, e que entra num processo até do mecanismo da própria destruição natural para que haja uma renovação, esse processo precisa ser por nós tratado como um processo importante de ser compreendido para que a gente possa lidar com ele em nível psicológico também. Então, quando nós falamos assim, que a doutrina espírita é um projeto que nos auxilia na preparação para o futuro, para a desencarnação e para a vida após a vida. Vocês acharam a vida após a morte, né? Morte tem aqui um outro sentido. Eu vou continuar dizendo. Da vida após a vida. Vida aqui, vida posterior no mundo espiritual, que vai efetivamente se apresentar com características próprias e por isso exigirá de nós a adaptação ao novo contexto, a uma ressocialização dentro de uma engrenagem que é sustentada também por indivíduos e coletividade e que também exigirá de nós uma adaptação, olha o que eu vou dizer, física espiritual. Como assim? Mas eu deixei meu corpo físico aqui. Tá. Você deixou o seu corpo de carne aqui. Mas esse corpo de carne aqui, ele tem uma matriz espiritual que Allan Kardec trata ou denomina como perispírito. O perispírito é o corpo espiritual que modela o corpo físico. Cada célula, se eu posso assim me expressar, cada tecido, cada órgão, né? A estrutura do nosso corpo físico, na realidade, expressa o que efetivamente é a nossa construção mental. Porque a nossa mente é que estrutura o corpo espiritual. Então, quando desencarna o corpo físico, o corpo físico fica. Tanto que no processo de uma morte lenta, o corpo grita, não querendo permitir que o espírito deslinde, que o espírito se emancipe de uma forma definitiva. Tanto que o desencarnante muitas vezes sente um desconforto na hora em que a espiritualidade vai trabalhar para desanuviar, eu vou falar cortar? Não. Para desatar os laços que prendem o espírito ao corpo físico. Porque no processo da desencarnação natural, a alma já percebendo o seu retorno para o mundo espiritual, para ela é como ela começa a sentir uma certa ansiedade no processo, porque o instinto do espírito já é acionado e ele percebe que ir para o mundo espiritual é libertação nas vias naturais. Só que a nossa estrutura física vai entrar em parafuso. Olha o que eu disse. Ela vai entrar num processo de uma calamidade muito intensa, porque as células vão começar a brigar com os agentes que vão querer tomar corpo. Quais são os agentes? As bactérias, os vírus. Porque o sistema imunológico vai perdendo força à medida em que o psiquismo, o espírito vai se projetando no mundo espiritual. Está complicado? Está dando? Vocês estão acompanhando a minha desencarnação aqui? Será que eu vou agora? Eu estou brincando com vocês para vocês darem um sorriso, porque eu estou achando que tem gente até preocupado. Não se preocupem. Vocês não vão desencarnar agora e que louvado seja Deus.
que ele espere para ser 21h05, 21h10, porque a reunião acaba 21h, né? Se for durante a reunião, você imaginou a confusão? Parar o estudo para o SAMU, para não sei o quê, ligar para lá, avisar. Não vai ser bom. Não, você vai dar confusão. Então deixem vocês para desencarnar pós-reunião. Amanhã é melhor, né? Sábado. Deu aí? Isso é só para a gente brincar. Ah, não, amanhã não, porque amanhã tem seleção brasileira. Então deixa para domingo. Não, mas aí vai para a semifinal. Tá bom, vamos fazer um trato. Mas Copa das Confederações, Casalberto, não tem valor nenhum. Tudo bem, vamos fazer uma negociata com o mundo espiritual para vocês desencarnarem em agosto do ano de 2014. Tá bom aí? Depois da Copa. Porque foi tanto investimento, 30 bilhões que o governo investiu para construir estádio. Vocês vão perder essa festa? Não podem? Então, deixa a desencarnação para agosto de 2014. Combinado? Casalberto, empurra mais. Bom, aí já não é competência minha. Né? Como se fosse desencarnar agora, depois fosse. Deu aí? Para a gente refletir que a guerra que se instaura pelo falecimento da nossa própria estrutura imunológica é que vai oportunizando esse cataclisma íntimo. Então, nesse momento, narra André Luiz que o espírito muitas vezes se sente desconfortado. Mas à medida em que ele vai desencarnando gradativamente, ele, pelo instinto natural, a mente dele vai se adaptando no mundo espiritual e como que num fenômeno maravilhoso vai se formando esse corpo, como se não tivesse formado, né? Mas vai se formando esse corpo no mundo espiritual até que o espírito se sinta à vontade para deixar de largo, de vez, o corpo físico que vai ser enterrado porque a morte realmente se estabeleceu. Chegando no mundo espiritual, com o novo corpo, ou com esse perispírito que na realidade modelou o corpo físico aqui, por isso vem o ditado, mente sã, corpo sã. Se o psiquismo fica enfermo, o corpo vai respirar a enfermidade. A repercussão é natural. Embora quando o corpo físico fique doente, o processo não se dá ao inverso. Porque o espírito não vai ficar doente porque o corpo físico está doente. Deu? Mas psicologicamente ele pode ficar doente. Sério, Casalberto? É verdade. Por isso é que tem espírito que lá no mundo espiritual está usando óculos. A miopia continua a mesma. No mundo espiritual está ele lá com a bengalinha. Porque ele treinou para aposentar. Quando ele começou a trabalhar, ele já está visualizando. Quando virá a aposentadoria? Aí passou a vida inteira se programando para ficar velho, incapaz, aposentar, não fazer nada. Não é assim? Ai, meu Deus, estou doido para aposentar, que agora eu não vou fazer nada. Aí vai. Aí psicologicamente ele realmente não vai fazer nada. Para formar o corpo espiritual sadio depois, minha filha, dá um trabalho. Porque costuma querer chegar no plano espiritual até com levando o urinol junto, o copinho para pôr a dentadura. Oi, quer o quê? Chega no mundo espiritual, vai dar um trabalho, haja passe. Né? Haja passe. Mas nós queríamos dizer que, ao formar o corpo espiritual, esse corpo espiritual vai ter sensações. Mas não serão sensações físicas. Mas o corpo espiritual vai projetar percepções que, ao acionar a inteligência, vão caracterizar para o espírito necessidades, limites. Por exemplo, ele está com a mente formatada para viver em função do alimento. É diferente, né, de você usar o alimento para se manter com todo pulsar. Né? Aí ele vive em função do alimento. O que vai acontecer no mundo espiritual? O reloginho funciona igualzinho. Só que lá o processo é mais complicado. Aí ele pode ter sensação de fome. Entendeu? Ele pode ter sensação de frio. Casalberto, mas eu sou tão friorenta. Mas então vai preparando. Porque se você é friorenta no Brasil, imagina o plano espiritual.
sensação de calor. Não tem corpo para segurar. Eu acho que a Gislene ia participar. Você passa o microfone para a Gislene, por favor? Não, desculpa, é Efigênia. Efigênia, Gislene, rima. Dá verso e prosa. Vamos lá, água. Bom, você falou de sensações e de percepções, né? Sensações seriam de agente externo, seria de fora para dentro. E percepções seria de dentro para fora. Só um pouquinho. Só para fazer um ajuste no voo. Tá em pleno voo. Está errado. A sensação é física. Sim. Ela não necessariamente aciona o seu consciente. Ah, tá. Se a sensação aciona a sua inteligência, a sua percepção, Ela vira percepção. ela vira percepção. Aí que está a diferença. Aí ela não é perigosa. Não, ela é perigosa sim porque entra naquela questão que você falou da comida, por exemplo. Ela é perigosa se ela não... ela pode acionar a sua consciência e não te levar àquele estado de você fazer aquilo que você deve fazer. Por exemplo, um vício. Certo? Aí quando você fala do corpo espiritual, né? Aí eu queria te perguntar sobre os espíritos que desencarnam e que têm vício, uma vez que quando o espírito desencarna, ele não vira santo, ele não abandona aqueles hábitos nocivos, né? A gente vê, né, muito na rede Amigo Espírita que os espíritos voltam atrás de pessoas que têm o vício, né? Porque eles não têm como ter essas sensações, porque essas sensações seriam só no corpo físico. Aí dá para você falar um pouquinho disso? Só mais uma pergunta antes disso. Essa é uma, né? E foi fácil a primeira. A Em 10 outra, segundos a gente responde, continua. A outra é só na questão da consciência. Eu comecei a falar da questão, porque se a gente passar pela vida sem... como se fosse um ser fisiológico, né? Você falou na questão metabólica, né? Seria um ser fisiológico. Se a gente não prepara a consciência, é que pode ocorrer isso, de desencarnar e de ter esse... Ai, como é que você falou? Você falou tão legal, eu não consigo. Não, mas nem... Não, seria não estar preparado, né? Ter esse choque assim, no desencarne, não conseguir cortar, tipo, quando nasce é o cordão umbilical, quando morre eu não sei o que tem que cortar, né? É um cordão também, mas eu não sei. Cordão de prata, para ficar chique. O desenlace. Né? Então, seria mais ou menos isso. A gente preparando a consciência, né? A gente se conscientizando disso, seria mais ou menos a gente se libertando da matéria, né? Aos poucos, para se preparar isso. A gente deixando de ser fisiológico, só come, dorme, né? Vive sem consciência do que tem que fazer, de sua missão, do seu trabalho. Né? É isso. Tá? Essa é só isso? É um comentário, se tiver errado, aí você me conserta. Nesse momento, no decorrer da palestra, tem mais perguntas. Ela me leva para o céu, me traz para o umbral e me deixa solto, com cordão umbilical completamente... Uma ruptura plena. Brincadeira, Efigênia, você sabe do carinho que nós temos com você e as suas ponderações extremamente inteligentes, que eu não tenho dúvida que ela reflete um pouco das necessidades de quase todos, pelo menos para mim. Eu gostaria de trazer o Arnaldo, nosso companheiro lá da Rede Amigo Espírita, da Sala Falando de Espiritismo, que, por sinal, Xanri, um beijo para todos. Eu, com a emoção da presença do Zé Aparecido, eu nem dei boa noite direito. Então, um abraço para todos. O Arnaldo, lá do chat, vem dizer o seguinte: está na moda a tal da qualidade de vida. Estou lendo porque vai encaixar aí o que você colocou. O espírita deve se preocupar com a qualidade da morte? Olha que pergunta. Ele fez um trocadilho aqui, meio estilo Emmanuel, mas assim, com muita propriedade. Nós falamos de qualidade de vida. Aí, Arnaldo, nós estamos realmente discutindo isso aqui, qualidade de morte. Mas a ideia dele está clara. Nós não estamos falando sobre preparação para a vida após a vida? Perpassa a senda da qualidade do próprio processo da desencarnação. Porque, de acordo com a vida que nós elencamos,
que você escolhe e que você implementa, a repercussão se dá em nível fisiológico na Terra, como na própria fisiologia do perispírito, do corpo espiritual. Ou seja, no momento da desencarnação, toda a sua estrutura psicofisiológica estará sendo avaliada pelas próprias injunções do caminho. Se você, eu, qualquer um, por exemplo, desgastamos o nosso fluido vital, a nossa energia vital, de uma forma complicada, complexa, ou seja, deixa eu trazer aqui, uma emoção que perpassa um percentual pequeno da humanidade. Ansiedade. Não é um percentual pequeno? Né? Estatisticamente, a gente quase não encontra dados. Né? Ansiedade. A projeção da ansiedade, não é? Ela define para nós um desgaste energético desnecessário. E olha que Jesus utilizou um capítulo do Sermão do Monte para falar da ansiedade. Vocês me permitem? Me permitem? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Não é porque fica parecendo que a gente está falando as coisas sem respaldo. Capítulo 6, versículo 19 do Evangelho de Mateus. Afirma Jesus conforme a narrativa de Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Continua o mestre. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça tem ferrugem, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aí nós vamos caminhar, porque senão eu vou fazer um estudo aqui que vai mudar o roteiro todo. Versículo 25, para quem está acompanhando, Renata. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Ele está falando de perispírito, ele está falando de corpo físico. Vamos pensar. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Chegou lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios, os que desconhecem, os simples, aqueles que estão num processo de entendimento, mas na retaguarda. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
por fim, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que bênção que foi essa colocação do Arnaldo. Porque os Espíritos agora nos colocaram aonde nós estávamos expectantes. Vamos falar da ansiedade? Podemos refletir sobre a necessidade da pacificação interior? Vamos falar da vida eterna? Ou vamos falar de uma vida departamentalizada? O materialista, aquele que desconhece, os gentios, que Jesus se refere, gentio é quem não sabe. E quem não sabe o que faz é lei. Escreve lei. Ou questiona a lei que ele está inserido no contexto. Ele questiona a Constituição que ele necessita. Ele questiona o político, a sociedade, a injustiça, que na realidade reflete o painel de sombra que vige dentro dele. Vamos pensar. Aquele que vive uma vida departamentalizada, ele só enxerga, Gislene, o processo que ele nasceu e que ele tem que morrer. Aí o que ele vai fazer nesse percurso? Ele vai se ajustar dentro de uma realidade na qual ele está com a mente formatada para se socializar. E como nós estamos preparados para enfrentar os desafios da vida? Sendo ansiosos, almas inquietas, que queremos muito mais observar o cume, a chegada, o objetivo, e descuidamos perigosamente, você que usou o termo, do caminho que tem que ser percorrido. Então, nossa mente na Terra é preparada pela cultura terrena para conquistarmos na Terra. Construirmos o nosso império como o Império Romano foi construído. Como é que o Império Romano se estabeleceu? Por questão de domínio, pilhagem, roubo, invasão, entendeu? Apropriar-se de uma série de fatores que eram de outros povos, em detrimento dos outros povos. Roma se tornou o símbolo do poderio material. O país, os Estados Unidos da América, que nós compreendemos ser dos mais importantes no poderio, em muitos sentidos, tem na sua estrutura, na sua justiça, na sua organização, a águia romana como símbolo do poderio terreno. Que essa mesma águia voou por muitos outros impérios, como o espanhol, como o alemão, e eu vou ficar por aqui. E essa águia, ela voa por todas as nações, porque essa águia representa o clamor da alma que está num processo maravilhoso
de crescimento, mas que não conseguem ter a visão ampla dessa águia, porque a águia, ela consegue enxergar num ângulo de quase 180 graus, não é isso, Jean? Por isso é que ela é considerada o caçador mais preciso. O voo, o ataque da águia é certeiro. Só que essa águia que passa na organização social, econômica, política dos povos, é uma águia que está querendo definir a sua caçada apenas nos valores amoedados, que representam, então, poderio, bajulação, facilidade. Menor esforço. Captaram? Nós estamos viajando aqui para que a gente possa, cada um, ir tirando as suas conclusões. Por isso é que nós somos ansiosos. Porque a gente não consegue enxergar além dos muros de Roma. A gente só enxerga uma sociedade que, ou um espaço que a nossa mente favorece para que a gente opere, que é um espaço limítrofe. É um espaço acanhado, Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador que pensava. Ele tinha um alcance. Só que ele estava preso a um sistema. E por isso, ele vivia uma dicotomia. Enquanto ele filosofava pelo espiritualismo, ele imperava querendo ser justo, mas as suas ações ainda dependiam das próprias injunções do império. É o que acontece com todas as almas, com todos os corações que estão vivendo dentro de um sistema que é viciado pela própria história. A nossa amiga saiu exatamente na hora que eu cheguei, onde que ela falou. Porque nós temos que universalizar. Ela veio colocar para nós, depois eu trago ela de volta aqui. Ela veio falar para nós do vício, da dependência, que tem repercussão no nosso corpo físico e que tem também repercussão no corpo espiritual. Certo? Não foi isso que ela colocou? Foi ou não foi, gente? Vocês estão aqui ou estão na Itália? Aqui, né? Ainda bem. Porque também, esse espírito é bom, que a gente viaja para o mundo afora, 0,800. Bom demais. O dólar, a gente nem preocupa com o valor do euro. Nem onde que vai hospedar. Porque vai e volta. Não é mesmo? Mas o vício que ela se refere, daquilo que entra, existe um vício muito mais complicado, que é o daquilo que sai. Foi Jesus quem falou. E é o vício da inquietação, que poderíamos estar trabalhando de uma outra forma. O desejo de progredir. A vontade de melhorar, que o Arnaldo falou de qualificar a vida, que é tônica da sociedade atual. Vamos, qualidade total. Isso foi na década de 80, né? Embora a essência tem tudo a ver aí. Qualidade total na empresa, qualidade total na família, e aí vai. Qualidade total no centro espírita. O que eu fiz de curso no centro espírita de qualidade total era uma beleza. E quem ministrava, todo mundo da área de recursos humanos e da terra. Ótimo, foi aprender muito, conversamos muito. A qualidade é de vida. E quando você percebe que precisa de qualificar a sua vida, automaticamente, com a chave que a doutrina espírita nos concede, a gente começa a abrir o portal, não olhando para a vida dentro dos muros de Roma. Uma encarnação. Uma etapa da sua vida. Ou então aquele departamento que é o departamento da sua repartição pública. Agora o outro departamento que você saiu de lá, o outro departamento que você vem é do centro espírita. O outro departamento é o da família, um monte de departamento.
E aí, muitas vezes, a gente não vê porta que favorece o trâmite do Espírito entre vários departamentos. Porque ele tem dificuldade. São portas diferentes. Por isso é que Jesus abre um portal luz, conforme a descrição do capítulo 10 do Evangelho de João. Ele diz assim: eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Quando ele coloca o bom, adjetivação, ele coloca a qualidade, ele está dizendo o seguinte, que existem muitos pastores por aí, mas ele é o bom. Como diz o Roberto, ele é o cara. Brinquei para dizer o seguinte, que por ser bom, ele favorece, ele ensina. E ele diz o seguinte, que as ovelhas, quando procuram o pastor, estarão sempre encontrando ele de braços abertos. Porque existem muitos pastores do mundo que não estão disponíveis quando necessitamos. Não é assim? Não é verdade? E ele está aberto e diz assim, e eu também sou a porta das ovelhas. Ele é pastor e é a porta do curral. Casalberto não entender nada. Vamos lembrar que ele estava falando para pessoas do campo, né? Ele estava falando com agricultores, com pecuaristas da época. E ele tinha que usar o símbolo, Marco Aurélio, a dizer o seguinte, que ele é a porta. Quem procura o bom pastor, a porta se abre. E se abre para dizer para nós que existe apenas uma porta. Não são várias portas. E a porta com ele é estreita. Porta estreita. Se você optar por essa porta, você, como ovelha, vai entrar e vai sair. E vai encontrar pastagens. Casalberto, dessa parte da reunião, não estou entendendo nada. Tudo bem, vamos com paciência. Nós não estamos falando que nós departamentalizamos a vida? E por isso nós estamos preocupados em como é que eu vou desencarnar. Até tem gente aqui que já está preocupada quando vai ser a desencarnação, porque eu fico falando tanto que vai ser em 2014, 2010. Regina, vocês estão vendo como é que tem cadeiras vazias? Eu posso arriscar que é a turma que não está afim de vir na FEAC, porque o Casalberto fica precipitando a desencarnação, ainda mais quando ele fala que vai passar uma nave. Já ouviu falar da nave? De vez em quando passa uma nave, Marco Aurélio, que é uma festa. Você fica 2, 3 anos aí no velório. Aí de repente você tem a notícia, fulano morreu. Ih, tem que ir no velório. Aí vai. E costuma lá no velório, o celular toca. Você sabe quem morreu? Eu disse, não. Beltrano. E vai ser enterrado aí também. Costuma ficar 2 dias lá. Aí volta para casa, nossa, você sabe quem desencarnou? Aí vira uma febre de desencarnação. O indivíduo até fala, agora é eu. Só pode, está desencarnando todo mundo. Não tem um negócio assim? Então eu costumo brincar que de vez em quando vem uma nave do plano espiritual, espalha rosas, adocica corações e leva uma galera. Olha que beleza. Porque até para ir para o plano espiritual a gente vai tem companhia também, viu, dona Nilza? Você pode ficar tranquila, você não vai sozinho, não. Né? Nós não podemos fechar a conversa. Como é que é o nome do senhor? Sim. Senhor Exídio. Nós não podemos ficar pensando em detalhes. Porque nesse processo nosso de evolução atual, costuma o detalhe complicar. Não pega em coisas pequenas. Agora, saibamos que é do tijolinho com a argamassa que se constrói um edifício, Marco. Então nós temos que valorizar o trabalho diminuto. Valorizar cada tijolinho. E com o evangelho o trabalho é simples. Porque quando sofistica, complica. E nós somos experts para sofisticar. Agora, se aquele negócio está pegando lá na sua relação, passa por ele. Hein? Você viu como é que fulano anda metido? Passa por isso. Aí vem o outro e traz uma maledicência. Pula esse assunto. Por quê? Nós temos que começar a pensar em ter uma visão macro. Uma visão ilimitada, se eu posso assim dizer.
Obviamente, dentro da nossa relatividade. Porque Jesus vem dizer assim, mas buscai sem ansiedade. Caminha pelo centro. Busca o equilíbrio. E busca primeiro o reino de Deus. Não é assim que ele conclui o capítulo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ter que ir. Porque primeiro nós buscamos o reino de César. E por isso a gente quebra. Por isso nós brigamos. Por isso é que se levanta de um berço esplêndido. Por isso é que se acorda. Por isso é que existe uma comoção nacional. Belos discursos. Conduzidos por mentes ardilosas. Porque todo movimento de massa existe planos nos bastidores. Nós não viemos aqui para falar de política, mas é o Brasil, é o planeta que está com os olhos voltados para uma nação que tem a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. É pátria, não de César. É pátria. Repito, porque foi o Espírito de verdade que disse para o anjo Ismael, que é o benfeitor espiritual do Brasil: basta ler com olhos de ver o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. E o Evangelho jamais será sustentado por práticas cesarianas. De um império que cai com o tempo. No século IV da história, os bárbaros vieram do norte. E encontraram aberturas e destruíram Roma. A queda imperial romana representa o que Jesus consignou numa presciência fantástica, conforme a descrição do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ele sai do templo, junto com os discípulos, sobe para o Monte das Oliveiras, que era um monte mais alto do que aonde estava edificado o Templo de Salomão. Eles, com os discípulos admirados com aquela construção colossal, que demorou 44 anos para ser erigida. Mármore, ouro. E Jesus olha para a admiração deles e diz assim: não ficará ali pedra sobre pedra que não será derribada. Acautelai-vos dos falsos profetas, que enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Não acrediteis, porque ainda não é o fim. Nação lutando contra nação. Peste, fome, injustiça. O amor muito se esfriará. Haverá falsos cristos que virão em meu nome. Mas é apenas o princípio das dores. Um discurso proferido no ano de 33 da idade, da era atual. Gente, nós estamos numa casa espírita. Estamos estudando Allan Kardec.
sabendo que estamos num processo aonde aprendemos com Jesus, conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Aonde está o sermão do monte? Aonde está a clareza do ensino do Evangelho? O Espírito Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, define para nós que Jesus não quer dizer que bem-aventurado quem está sofrendo. Porque ele não podia dizer isso. Ele diz, bem-aventurados os que sabem, os que aprendem, que compreendem o valor do desafio, que se caracteriza por dor, por aflição, por sofrimento. Porque não é possível se evoluir sem entender que precisamos de caminhar além dos muros de Roma. O Império Romano pavimentou o mundo antigo para que os apóstolos pudessem viajar por estas sendas e levar o Evangelho. Depois de que cumpriu a missão, o Império Romano, pelas injunções naturais da evolução, caiu. Como todo templo que nós erigiremos, ou que nós erigimos, no mundo vai ser ou será derrubado. Porque a vitória do Espírito não é na terra. A conquista espiritual é sobre você, a sua própria intimidade. A vitória espiritual é nós pulverizar ou transformar o orgulho numa projeção de humildade. Trabalhar o egoísmo na amplidão do serviço ao próximo. Porque a lei e os profetas, disse Jesus, se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo, ele não disse que o próximo é quem está sob a tutela da sua consanguinidade. O próximo não é apenas a sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho. É o próximo. De uma forma geral. Então nós voltamos na reflexão. Vivemos num mundo em que optamos pela construção dos valores perecíveis. Efigênio. E a vida está batendo na nossa porta através da revelação. Eu vou tratar como anjos, não é um termo adequado para nós espíritas, porque anjo e demônio é concepção. Mas nós somos visitados pelos Espíritos do Senhor, como o anjo, lá vai eu de novo, como o benfeitor espiritual de cada um que está nos tutelando 24 horas por dia, e por isso que você não conseguiu fazer aquilo. Estou dizendo diretamente. Você quis. Mas por misericórdia ele não deixou. Mas cuidado, se tentar de novo. Porque pode ser que ele permita. Para você entender que não é assim que funciona. Voltando. O Espírito benfeitor ama como um pai, um veleiro, como uma mãe atuante, que oferece e que liberta. Porque muitas vezes a gente oferece e quer para si. Quer prêmio.
quer para junto sempre. Por isso que muitos pais sofrem na hora de entregar no altar. Que pôs no mundo, na realidade, para serem cultuados. Ou para ser massageado no seu ego, no seu sentimento. E na realidade vão ter que viver desafios, porque toda frutificação bendita é para a vida. E nós, quanto mais frutificarmos, mais vamos ganhar. É a lei do amor. Ensina Emmanuel que nós temos o que damos. E a gente acha que a gente dá o que tem. Está errada a equação. O que você tem, você não dá. Nós repetimos isso aqui muito. Você não dá, dona Nilza, sentimento. Você não dá experiência para ninguém. Você pode dividir. Você pode colocar à mesa, mas é seu. E como dizia na roça, e boi no lambe. Brinquei de novo. É seu. Virtude, experiência, inteligência, sentimento, seu. Nós estamos aqui num processo em que o Senhor está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. A justiça é no reino de Deus. Casalberto, não estou entendendo. Vamos lá. A justiça é no equilíbrio interior. A justiça é pessoal. A justiça é estarmos conectados com a lei que diz para nós o que devemos, o que podemos fazer. Existe justiça divina e existe justiça dos homens. Jesus está se referindo à justiça espiritual. Só que os homens não entendem e querem investir na justiça falível, transitória, de leis que existem para serem modificadas. E o reino que nós estamos buscando é o reino dessa transitoriedade. Porque nós construímos o reino lá atrás da transitoriedade. E estamos sujeitos a esse reino, Gislene. Porque ontem fomos romanos, mas ontem também fomos gregos. Ontem fomos espartanos. Ontem fomos atenienses. Ontem fomos babilônicos. Ontem fomos caldeus. Fomos egípcios. Viajei no tempo para dizer que a luta é a mesma. Muitas vezes a gente muda de camisa de time, mas o implemento é o mesmo. E aí, Carlos Alberto? E aí que tudo que está acontecendo no nosso planeta, especificamente nesse berço esplêndido, é para o bem geral da nação. Nós é que precisamos pensar em qual reino nós queremos investir. Quem está lutando pelo reino da terra é porque vinculado a ele e compromissado com ele estamos. E o percentual daqueles que estão compreendendo que devem lutar para a construção do reino na intimidade e que na transformação pessoal é que se transforma a coletividade, estes, por certo, estarão no caminho da pacificação interior. Mas, Carlos Alberto, é necessário acordar, gritar, brigar, mostrar, pacificamente mostrar. É claro que é importante.
tem nada errado no universo, Marco Aurélio. O grito é legítimo. Não tenha dúvida. E dentro o processo da massa, você vê também progresso. Porque muitos que estão marchando nas ruas, marcharam também nas ruas de Paris, lutando contra a monarquia, lutando por ideal de igualdade, de liberdade e de fraternidade, para em seguida estabelecer o tribunal da Inquisição e utilizar da guilhotina para sujar as próprias mãos com sangue. Hoje, muitos estão de novo caminhando, gritando pelo ideal de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Não mais com baioneta, não mais querendo depor Maria Antonieta e Luís XVI. Não mais. Hoje apenas falam da moral, atacam a intimidade de outrem, acusando, definindo, levando a pena de morte, falando que a lei não atende, que a corrupção graça, que a impunidade existe. Tudo com legitimidade. Mas num movimento difuso que na realidade está dizendo espiritualmente que todos nós temos muitos assuntos para tratar. E que não será no mundo de homens tão falíveis quanto nós, numa rapidez, num salto de qualidade da natureza, porque essa própria lei também está sendo derrogada, porque aprende-se que na natureza nada dá saltos, mas agora ela vai dar saltos. Porque depois de tantos movimentos, será escolhido outros que vão resolver a toque de caixa. Aí a passagem abaixa 15 centavos. E aí acabou a Copa, não se constrói mais estádio. Aí a gente vai duplicar a 381. A linha verde vai ser linha verde mesmo, porque não vai ser linha vermelha. Aí não vai ter mais corrupção, vai acabar tudo. E a consciência não vai mais ser preconceituosa com os gays, com os negros. Aí tudo vai se ajustar num passe de mágica. O sociólogo vai dizer, mas chegou a hora da mudança. A hora da mudança chegou há 2000 anos atrás, quando nasceu Jesus. Não tenham dúvida que nós estamos assumindo responsabilidades seríssimas por estar falando assim e esta mensagem repercutir para milhares de pessoas. Porque muitos falsos cristos também falam nesse momento. E até os escolhidos são enganados. Tomara a Deus que eu seja um deles. Porque eu estou vendo muitos líderes que deveriam dizer para o povo, pacifica a tua alma. Porque Jesus, o referencial da humanidade, silenciou diante da corrupção de Pilatos. Silenciou diante da violência, da crueldade, da prepotência de Caifás, de Anás, dos seus séquitos. Ele foi torturado, apanhou com um saco de areia, como conta Emmanuel do mundo espiritual. A gente vê as cenas dele todo cortado, ensanguentado. É óbvio que a dramatização
dos diretores de cinema e dos teatros. Tem que fazer assim mesmo. Mas ele apanhou na calada da noite, Marco Aurélio. E conta Emmanuel que todos os órgãos internos dele foram destruídos por pancadas dadas por sacos de areia que não deixam marcas, porque iria contra a lei da época. Ele não podia ser torturado. Ele optou, no meio da população em festa, entrar para ser aplaudido, montado num burrico, sabendo que depois essa mesma massa que o aplaudiu, como aplaudem os líderes do mundo, essa mesma massa escolheu Barrabás e encaminhou-o para a cruz. E ele silenciou. Que Deus abençoe para que todos os movimentos transitórios contribuam para o progresso do Brasil dos homens. Para que haja uma consciência, ou pelo menos mais respeito com a população. Por isso nós afirmamos, talvez como uma das poucas vozes que se pronunciam assim nesse momento, mas nós estamos fazendo conscientes da nossa responsabilidade, que é trazer Jesus, falar de Jesus. Porque no oba-oba, muitos vão sem saber, enquanto poucos manipulam. Porque é interessante eleições, mudanças, partidos, ideologias, muitos outros jovens lutando por ideais de justiça, pois foram injustos e cobram justiça dos outros. Como muitos baderneiros se envolvem querendo jogar fogo na Bastilha, no Louvre. Muitos sem saber, porque está todo mundo indo, vamos lá, e por isso mortes, a princípio injustas. Enquanto outros sendo sensibilizados, porque o movimento é diferente. Os líderes, alguns incomodados, temerosos, como outros, dando belas risadas, porque acaba em pizza. Enquanto isso, os crimes continuam, a impunidade graça. Que Deus abençoe, porque os escândalos são necessários. Mas ai de quem coloca ódio, angústia, ansiedade, violência no seio do próprio coração. Afirmam os espíritos. Enquanto o homem se movimenta em busca da conquista do solo da terra, o Senhor Jesus, nesse instante, arregimenta caravaneiros, trabalhadores, até de outras esferas, para atuarem, para minimizar um pouco a dor que há de visitar aqueles que promovem a dor. A justiça para aqueles que promovem a injustiça. O equilíbrio para quem desequilibra outros corações. Afirma Emmanuel, na lição intitulada Fermento Espiritual, do livro Fonte e Viva. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E a nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros
e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, prestem atenção, amigos. Por favor, prestem atenção. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Vou repetir, Renata, para a gente fixar. Vou grifar, vou pôr em negrito, itálico, fonte 86. A mente, viu, gente? É o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. A mente. O reino de Deus é a mente. Viu, gente? É a sede de nossa atuação pessoal. Onde estivermos. Não é aqui ou ali. É onde estivermos. É na sua mente que você atua. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo lugar, gera hábitos. E depois, governa as expressões e as palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Influencia na vida e no mundo. Como que nós estamos influenciando agora? Na vida e no mundo. É estimulando o desequilíbrio, a angústia, é influenciando o ódio, é influenciando a perseguição, a violência, fazendo justiça com as próprias mãos. Regenerado, pois o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se revela reto e limpo. E Jesus nos abençoe.
que Jesus esteja conosco. Pois as conclusões são nossas. Qual é o reino que nós estamos optando? Ah, mas eu estou pensando no futuro, nos meus filhos, o que vai ser depois. Ninguém disse para você ser omisso. Querer, desejar o bem é um direito da alma. Mas o que você está fazendo para favorecer o bem, o equilíbrio, a justiça? Pacifica. Pacifica. Jesus disse para Pedro: Simão, tu me amas? Simão respondeu: amo-te. Pacifica as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, Senhor. Pacifica as minhas ovelhas. Senhor, Simão, tu me amas? Senhor, pela terceira vez eu digo que eu te amo. Pacifique o meu rebanho. Quem pacifica há de encontrar a pacificação interior. Jesus. José Aparecido, por favor. Zé. Viu não? No final da nossa atividade, para quem chegou depois, nós estamos com o nosso amigo José Aparecido, coordenador da Rede Amigo Espírita. Quem não conhece, convidamos para acessar. É a rede que faz a replicação, a reprodução ao vivo para uma infinidade de países do que a gente faz aqui nas sextas-feiras, nas quartas. E eu estava levantando os dados aqui, mas não deu tempo, você me chamou. Canadá, Estados Unidos, Angola, Portugal. É os países que estavam. Repete, por favor. Brasil, Canadá, Estados Unidos, Angola e Portugal. São os países que acompanharam o nosso trabalho nessa noite. Isso dentro do site nosso, né? Fora a rádio. Que o Canadá, que os Estados Unidos, que a Angola, que o nosso querido Portugal, sob a tutela da nossa rainha de Aragão, que os brasileiros, que todos nós, nesta noite, possamos sentir a presença de Deus na nossa vida. A presença de Jesus no nosso caminho. Dos benfeitores que nos tutelam. E a eles, nós suplicamos. Como diria Emmanuel, a bênção do aceitar e o dom do discernir. Que possamos, com a alma sensível, nos colocar como Maria Santíssima se colocou diante do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme a determinação do alto. Para que nós cumpramos, realizemos as atividades que nos competem, é necessário, é inadiável que nos preparemos, estudando, refletindo e colocando os pés descalços, mesmo que o caminho seja de pedras pontiagudas,
mesmo que o sol seja escaldante, num deserto dos corações que não estão dispostos, sigamos em frente. Porque o que configura a senha da vitória espiritual é o do perseverar até o fim, sabendo que acender luz significa que os impedimentos vão aparecer, para não permitir que nós possamos, juntos, como amigos, como uma grande rede, estarmos em sintonia com os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E nós encerramos a nossa reunião com a alma sensibilizada e agradecida pela presença do Alferes Xavier entre nós. Que este Espírito, que representa tantos trabalhadores que lutam por um Brasil expressando o Evangelho, que eles possam ter em nós essa instrumentalidade, não para semear partidarismo, precipitações, mas almas acumpliciadas em semear a paz. Que a paz, então, se faça no domínio dos corações, nos lares aqui representados, no coração dos nossos irmãos da rede Amigo Espírita, que possamos endereçar um beijo na alma para todos. Que Maria Santíssima esteja conosco. Muito obrigado, até a próxima semana. E que esse caboclinho aqui possa voltar aqui, viajando mais de 1000 quilômetros, saindo de Aura e Flama, para vir comer pão de queijo em Minas. Não vamos falar mentira. Eu vi no Google quantos quilômetros são. São 850. Não são 1000, são 850. Mas que ele volte aqui para comer pão de queijo aqui nas terras das Gerais. Muito obrigado, boa noite para todos. Que assim seja. Valeu.